eu já vi pessoas perdendo alguns milhões de patrimônio por conta desse erro aqui, de negligenciar esse ponto aqui que eu vou falar com você até o final do vídeo. Fiz algumas anotações aqui, um rascunho, no vídeo não tem roteiro, é mais uma conversa realmente aqui direta com você, uma conversa de alguém que quer de fato o seu bem, quer o bem do seu patrimônio. Seria muito fácil aqui para mim simplesmente dizer, não, agora é a hora de você ir com tudo para a Bolsa de Valores. Então, eu estou aqui trazendo essa pauta aqui, esse tópico, muito mais como alguém que realmente se preocupa com a construção do seu patrimônio, com o futuro do seu patrimônio no curto, médio e longo prazo. O Ibovespa está barato? Sim, então antes de começar o assunto aqui, quem já é de casa, deixa o like, se você é novo por aqui, Badu Vira para mais um vídeo, sinta-se convidado a se inscrever no canal se você gostar do conteúdo. O Ibovespa está barato? Sim, se você olhar aqui o histórico do P sobre L da nossa Bolsa de Valores, você vai ver que a Bolsa parece bem descontada, esse histórico aqui. A nossa média é de quase 11 vezes e nesse momento a gente tem um P sobre L na casa de 8,2. Se você tirar Petrobras e Vale desse indicador, você vai ver que ainda assim a Bolsa de Valores está barata, uma média que é ali acima um pouco de 12 vezes o preço-lucro. Nesse momento a gente tem um múltiplo negociando ali na casa de 10 vezes lucro. É claro, isso aqui você tem que fazer alguns filtros ainda. O Ibovespa não é um indicador que o pequeno investidor realmente pode se basear 100% ali para tomar suas decisões, o P sobre L, muita coisa impacta, mas historicamente a gente está vendo, o momento está descontada, a Bolsa de Valores no momento está descontada. E antes de eu falar com vocês sobre esse fator que eu acho muito importante que eu vou trazer nesse vídeo, um indicador para mim muito importante com relação à Bolsa de Valores, se é ou não o momento de investir na Bolsa de Valores, é o seguinte. Hoje, você vê o número de novos canais de investimento no YouTube, por exemplo, o número de perfis de investimento de Bolsa de Valores Brasil, o número de novos canais surgindo, qual que é? Se você pegar o líquido ali, o número de canais que praticamente pararam de publicar, acabaram, desistiram pelo meio do caminho e o número de novos canais, você vai ver que praticamente parou de crescer esse nicho de Bolsa de Valores Brasil, ações, dividendos, fundos imobiliários. Isso é um indicador muito importante para mim. Eu avalio isso como produtor de conteúdo e nesses momentos, geralmente, são bons momentos para você investir na Bolsa de Valores. Você vê muitos canais migrando para criptomoeda, muitos canais focando no exterior, canais que cresceram, ficaram gigantes falando de ações, Bolsa de Valores Brasil 2018, 19, 20, praticamente parando de falar sobre isso, falando de investimentos internacionais, falando de criptomoeda. Por quê? Porque é o que está no hype nesse momento. No ano passado, naquele rally de queda ali do Bitcoin, quase ninguém falava em Bitcoin. Alguns canais continuaram produzindo conteúdo, são canais que realmente respeitam o seu público, que é um público que tem interesse em criptomoedas, continuaram, o interesse diminuiu, mas nesse momento você vê muitos canais falando sobre isso. Então isso é um indicador que para mim é muito importante, porque quando a gente vê Bolsa de Valores Brasileira e Ibovespa em capa de mídia não especializada, no Jornal Nacional, a galera falando que a Bolsa já bateu recorde atrás de recorde, geralmente vai ser caro o que você vai comprar se você comprar nesses momentos. Você vê também fundos de investimento em queda feia, muita gente resgatando, tá? E quem quer seguir investindo em Bolsa de Valores brasileira, comprando bons ativos com bons fundamentos em momentos quando o Tesouro IPCA está pagando quase IPCA mais 8% ao ano para 2029, por exemplo. Quem que quer? Eu, talvez, você e mais alguns investidores, tá? Mas a maioria dos investidores foge de renda variável nesse momento. Eu vou te explicar por quê, que isso acontece. Talvez você esteja nessa dúvida nesse momento e se você se identificar com isso que eu vou falar aqui, isso pode te ajudar a tomar uma decisão melhor, mas a grande maioria das pessoas não quer investir em bolsa nesse momento.
A galera quer até investir em ações, mas quando o cenário é positivo. É o trilema impossível que já eu vou falar. A grande maioria das pessoas investe como? Em renda fixa com base na taxa. Então você tem aqui IPCA mais 8%, Selic apontando já para bater 14% ou mais. Essa é a taxa da renda fixa que você está vendo agora. E como que o investidor ele investe em renda variável? A maioria, pelo menos, não é o seu caso, eu tenho certeza, com base no desempenho recente, do curto prazo, os últimos 12 meses, os últimos 24 meses no máximo. Por quê? Porque a taxa da renda fixa, ela te dá uma ideia melhor de desempenho. Porque você fala assim, ó, vou colocar meu dinheiro aqui e eu vou ganhar IPCA mais 8. Vai ser o meu desempenho até 2029. Vai ser o meu desempenho até 2035, IPCA mais 6,8, IPCA mais 7. Se eu deixar o meu dinheiro quietinho aqui num pós-fixado, eu vou ganhar 12, 13, 14% ao ano. Então, essa taxa ela te dá uma ideia de desempenho. O Ibovespa a 120 mil pontos, a 125 mil pontos, você investir na Bolsa de Valores nesse momento, isso não te dá noção de desempenho, porque você não sabe quanto que isso vai estar em 2029, em 2030, em 2035. Ninguém consegue te garantir. Se fosse comprar Ibovespa agora em 125 mil pontos, em 2035 vai estar em 200. Aí beleza, com essa certeza, até eu que sou mais bobo, né, colocava tudo em Bolsa de Valores, mas ninguém tem. Por isso que chama renda variável, que não dá para ter essa certeza. E aí o que a galera faz? Normalmente as pessoas comparam essa taxa da renda fixa, que você consegue ver imediatamente, com o desempenho recente da Bolsa de Valores. Então, como que alguém que investe dessa forma, totalmente errada, totalmente sem mínimo de estratégia, vai se interessar por Bolsa de Valores nesse momento onde você vê IPCA mais 8%, onde você vê a taxa Selic acima de 13%, 14%, né, pelo menos é o que a gente já tem de expectativa para a máxima nesse ciclo de alta, e você olha o desempenho recente dos fundos imobiliários, o desempenho recente da Bolsa de Valores e vê um negócio ali praticamente no 0 a 0. Quem que vai investir nesse momento? Ninguém. Por isso que a maioria das pessoas foge, né, e toma essa decisão com base nas premissas erradas. Espero que não seja o seu caso. Eu tenho aqui, por exemplo, o trilema impossível que eu digo eu quero comprar boas ações a bons preços com boas notícias. Isso não tem como. É o que muita gente gostaria de fazer, mas não é possível. Então eu tenho aqui alguns prints de comentários no meu canal, inclusive, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiramente aqui o Buffett Indicator, que eu trouxe esse indicador, expliquei em detalhes no último vídeo aqui do canal, eu gostaria que você desse uma olhada depois com calma. A gente está vendo o Buffett Indicator que ele compara basicamente, né, o PIB com o somatório do valor de mercado. No caso aqui, né, eu colhi os dados do somatório do valor de mercado das empresas que compõem o Ibovespa, e esse indicador ele nunca esteve abaixo de 0,33, no caso 33%, desde 2016. E somente em momentos de extremo pessimismo ele ficou abaixo dessa faixa vermelha. Em momentos de extremo otimismo, o Brasil vivia a sua melhor fase, a gente teve ele acima dos 60%. Aqui em 2020, final de 2019 também, com bolsa esticada. Então, a gente está vendo esse indicador se encaminhar aqui para patamares de recessão Dilma aqui. Pode continuar caindo aqui em 2025, 2026, para depois se recuperar? Pode. Mas, provavelmente, quem compra abaixo dessa faixa aqui, olhando para prazos maiores, médio e longo prazo, está comprando muito barato. Mas tive comentários aqui como esse: Badu, nunca consegui Engie por R$40, meu preço inicial nunca apareceu. O que acha? É o preço teto dele, isso aqui tem 3 meses, hoje ele consegue comprar Engie. Não sei se está comprando, é aquela coisa, ações baratas, boas empresas, boas notícias. A notícia hoje é ruim. Engie muito cara, há 2 anos. Nesse momento, Engie era negociada a R$45 mais ou menos. Eu fui buscar aqui a data desse comentário. Hoje está 37, abaixo de 37. Engie dá poucas oportunidades de aporte no ano. Consegui aportar nos 40. Badu, alguma empresa atrativa
de transmissão nos preços atuais, olha só, agora está tendo a oportunidade de comprar ainda mais barato. Acho Itaúsa cara, mas se entrar no preço que considero justo, posso comprar sim. Isso foi há 4 meses. Itaúsa caiu mais de 15%. Não sei se caiu no preço justo aqui do Conrado Barros, mas seria, né, uma boa. Tenho ITSA4 e quero realizar lucro zerando a posição. Estava esperando corrigir para zerar a posição, isso aqui há 2 anos. Até hoje, Itaúsa entregou uma valorização muito boa. Se ele realizou esse lucro aqui, zerando a posição no 0 a 0, acredito que tenha se arrependido. Como vocês podem ver aqui, Engie pagando dividendo relativamente alto para uma empresa que cresce e paga dividendos, não é uma empresa, né, que não tem crescimento, negociando abaixo dos R$ 37,00, uma empresa com ótimos indicadores, boas margens, boa rentabilidade. Você tem Itaúsa quase em R$ 9,00 nesse momento, abaixo dos 9 eu já considero aqui um puta do investimento. Nesse preço já é um bom preço, inclusive, com um dividend yield de 8,14%. Então, quem reclamava dos dividendos da Itaúsa, não sei o que está falando nesse momento, porque a não ser aqui em 2019, né, e em 2015, quando estava muito descontada, ela nunca pagou um dividendo tão alto como esse. Aqui foi um dos maiores dividendos da história em valor em termos nominais por ação da Itaúsa, porque o preço dela também já não era tão barato assim. Então, está pagando um dividendo interessante. É uma empresa que tem também boa rentabilidade, empresa segura. Então, será que essa galera está comprando? Eletrobras descontada, recentemente uma privatização, eu acho, né, uma das opções interessantes no setor elétrico, que pode destravar muito valor ao longo dos próximos anos, sendo negociada abaixo do valor patrimonial. E você observa aqui que ela é uma empresa que está se reestruturando e que deve entregar números melhores ao longo dos próximos anos. É claro, você não vai investir numa empresa que vai te entregar um ROI de 8% na perpetuidade. Não é esse o ROI que a Eletrobras vai entregar, na minha opinião. Isso aqui vai aumentar muito, inclusive, a partir do momento que a empresa vai conseguindo destravar valor, né, dos seus investimentos e das melhoras estruturais que estão sendo implementadas dentro da empresa. É uma empresa que tem um valor de mercado de 89 bilhões de reais nesse momento. E pode pagar, não seria nenhum absurdo se ela conseguisse pagar já em 2025 ali seus 7 bilhões em dividendos. Não seria um dividendo de 10%, mas já seria bem melhor do que esse dividendo de 4,53%, que também não é um dividendo ruim. Mas eu acho que é uma empresa que pode sim se tornar uma boa pagadora de dividendos ao longo dos próximos anos. Não estou fazendo nenhuma recomendação, você vai estudar. Taesa, a mesma coisa aqui, ó, começando a ficar interessante. Eu gosto muito de Taesa, eu acho que é uma das empresas mais bem tocadas, uma das empresas mais seguras da Bolsa de Valores, gera muito caixa, setor de transmissão. Só acho que estava um pouquinho esticada, mas agora ali, caindo aqui de 33, abaixo de R$32, já começa a virar um investimento muito interessante. Na minha opinião, que sou um cara mais, né, investidor de valor, mas acho a Taesa uma ótima, uma excelente empresa que tem um bom ROI, boa rentabilidade, resultados crescentes ao longo do tempo, está com a dívida um pouco maior do que a média nesse momento, a empresa se endividou recentemente, está passando por um processo ali de desalavancagem, não tem mais tanta margem assim para crescer com foco em alavancagem, oportunidades também no segmento de transmissão não estão mais tão fáceis de você encontrar, muita disputa ali nos leilões. Mas, enfim, outra empresa que eu também acho muito bacana, Equatorial Energia no setor elétrico, uma empresa aqui mais de crescimento, não é aquela empresa para quem busca dividendos, mas acredito que quem comprar por esses preços em 2035 vai estar muito mais feliz do que quem comprar Tesouro IPCA nesse momento, falando especificamente aqui de Equatorial Energia, tá? E não é nenhuma recomendação de investimento também. Estou apenas dando a minha opinião e aí você tem que se responder a essa pergunta. O que você quer? Você quer comprar esse tipo de ação a esse preço ou você quer IPCA mais 7,7% para 2029? Tá? Porque o que você não pode fazer nunca é ficar
mudando de estratégia o tempo todo. Ah, agora eu quero investir em ações, agora eu quero investir em renda fixa, agora é fundo imobiliário, agora é isso. Não. Até porque isso não existe. Se você está o tempo inteiro mudando de estratégia, claramente você não tem estratégia. E também não adianta você querer que a sua estratégia seja seguir a manada. Ninguém, para e fala assim, não, qual que é a minha estratégia? A minha estratégia é seguir a manada. Ninguém faz isso. Mas muitas pessoas, seguem essa estratégia de seguir a manada inconscientemente, de forma indireta, sem nem perceber que está fazendo. Que é a estratégia de ficar tentando acertar a mínima o tempo todo. A bolsa começou a cair, eu vou sair de ações e vou investir em renda fixa. Quando melhorar aqui eu volto. Isso é seguir a manada. Tentar acertar as mínimas, isso é seguir a manada, tentando se justificar, achando que está fazendo outra coisa, mas não está. Você está seguindo a manada, tentando acertar o fiofó da mosca nas classes de ativos, não vai conseguir. Esse é o maior calcanhar de Aquiles da maioria dos pequenos investidores, não ter uma estratégia bem definida. Então, se você quer ter uma estratégia bem definida, se você já tem um patrimônio relevante, inclusive investido, eu vou até deixar o link aqui da nossa consultoria para você conhecer, mas para quem está pensando em investir pesado em renda variável agora, em bolsa de valores, o meu conselho é o seguinte: primeiramente, resolva a sua vida. E quando eu digo resolva a sua vida, não é, eu vou resolver minha vida aqui, eu já não preciso fazer mais nada, não preciso trabalhar. Não. Você já sabe exatamente o que você quer da sua vida nos próximos anos? Se você não quer, eu diria para você, independente do preço da bolsa, concentre a sua carteira mais em reserva de valor, em liquidez com pouco risco. É colchão financeiro. Se você monta um colchão financeiro, você tem mais segurança. Então, quem tem 20, 25 anos ali, o meu conselho é esse. Provavelmente, você não sabe ainda o que você quer da sua vida. Tá? Um bom teste para você fazer é o seguinte. É a mesma coisa que você queria há 5 anos atrás? Se você tem 25, o que você quer da sua vida é o que você queria quando você tinha 20, quando você tinha 21, 22, 23? Se está mudando o tempo todo ainda, é porque provavelmente pode mudar mais para frente. Então, se você quer investir em renda variável, você quer ter uma parcela em ações, em fundos imobiliários, com foco no longo prazo, tudo bem, você pode ter. Seria excelente que você tivesse isso, desde que daqui a 1, 2, 3 anos, sua vida não mude completamente, seus objetivos não mudem completamente e você tenha que desestruturar tudo isso para satisfazer esses objetivos. Vou dar um exemplo. A pessoa está lá, eu estou investindo aqui em ações com 22, 23 anos, com foco no longo prazo, tenho fundos imobiliários e tal, não estou satisfeito, é isso que eu quero, vou morar de aluguel, aí faz 25, conhece uma pessoa, 26, bora casar. E aí pronto, o objetivo que era muda completamente, agora quer casar, quer gastar dinheiro, quer investir no casamento, depois quer comprar uma casa, já muda tudo. E se for para mudar de objetivo, que você tenha ainda ali a maior parte do seu patrimônio em renda fixa, com liquidez, para que você tenha essa flexibilidade. Aí não, se você resolveu sua vida, já está com a sua vida mais estruturada, geralmente ali a partir dos 30 anos a pessoa já tem mais essa clareza, e já sabe exatamente quais são de fato os seus objetivos de médio e longo prazo, que são os mais importantes na hora de você decidir ter renda variável na sua carteira, aí sim, pode investir sem medo em ações em momentos como esse. Porque se realmente esse aporte estiver focado no longo prazo de fato, você vai estar fazendo um ótimo negócio. Agora, se você está investindo agora, 2024, no longo prazo, e em 2026, 2025, 2027, você descobre que o seu longo prazo não era bem assim, que você vai precisar, aí você está fazendo merda, entendeu? Então, por isso que eu falo, quando eu falo resolva a sua vida, é isso. Independente de bolsa tá barata ou não, tá de graça ou não, você sabe exatamente qual que é a parcela do seu patrimônio, dos seus aportes, que você pode destinar a longo prazo sem correr o risco de isso mudar amanhã ou depois? Se sim, esse é um ótimo momento para você investir em ações. Não adianta, e amanhã ou depois eu resolvi fazer outra coisa. Vou me planejar, tá? Não posso fazer imediatamente, vou me planejar. Daqui a 2, 3 anos eu consigo, porque esse dinheiro aqui
é para o longo prazo, já está reservado. Então a pessoa que tem mais clareza, uma pessoa mais resolvida, faz isso. A pessoa que ainda está meio confusa no começo da vida ali, estou falando aqui de planejamento de vida. E isso aqui não é conselho de livro não, tá, pessoal? Isso aqui é conselho de quem já passou por essas coisas, por essas fases, já cometeu erros e já atendeu dezenas e dezenas de clientes com as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, tendo cometido erros bem parecidos. E tô te falando, se a sua vida ainda não está resolvida ainda, foca na renda fixa e depois vem brincar com ações. Não que você não possa investir também, você pode investir, obviamente, claro que pode. Pode ter com 18 anos, você pode e deve começar a investir, mas não com o foco de ficar rico com isso, de acumular um patrimônio, né, fora da média, fora da curva com isso, não. Com o objetivo de aprender, de entender como isso funciona, isso vai te ajudar a evoluir na sua vida de forma surreal em diversos aspectos, vai entender como esse jogo do dinheiro da economia funciona desde cedo, mas construa o seu colchão financeiro, a sua reserva de valor na renda fixa, até que você tenha mais clareza do que você quer para a sua vida e só depois você turbina ali, né, os seus aportes em renda variável. É o que eu gostaria, é o conselho que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo. E se você sente, né, que a sua vida já está resolvida mesmo, se você já está investindo em renda variável com muito foco e disciplina há 5, 6, 7, 8 anos, é porque realmente é para você, nesses momentos, é onde você tem a oportunidade de levantar muito o retorno da tua carteira no longo prazo, nos próximos anos, comprando como está agora. E aí sim, se você já tem essa clareza, você vai pegar a sua carteira e vai dividir ela em 4 pedaços. Um você chama de internacional e ali você vai investir em dólar, em ativos internacionais, né? Pelo menos 20 a 30% do seu patrimônio você pode fazer isso. Porque não dá para você ficar dependendo só de bolsa brasileira, independente se esteja esticado ou não a bolsa americana, se o mercado de ações americano está caro ou não está, não interessa. Você está começando agora, você tem que ter uma parcela lá. Um pedaço dessa pizza vai para bolsa de valores brasileira, ações, fundos imobiliários. Outro pedaço vai para o seu caixa de oportunidade. Você precisa ter um caixa ali, nem que seja para isso, né, estruturar e mitigar o risco da sua carteira. E você precisa também se expor a ativos ali que tenham convexidade. Bitcoin é um ativo extremamente interessante. Eu sei, talvez você ache, a criptomoeda não é para mim, tem formas de você se expor com muito menos dificuldade, sem precisar você ficar comprando diretamente os ativos, ETFs extremamente seguros que fazem essa custódia para você. Tem uma taxa, obviamente, mas é o preço que você paga para não ter que ter essas preocupações. Mas, pô, já tem governos de países muito fortes aí se preocupando em ter a sua reserva em criptomoeda. Pode ser que em 2040 isso aqui não vale mais nada e a gente vai ter matéria aí nos jornais falando o Bitcoin que fez sucesso na década de 2010, 2020, hoje não vale mais nada? Pode, mas pode ser também que esteja valendo milhões e milhões. Então, uma pequena parcela ali da carteira, aquela fatiazinha menorzinha ali, que quando sobra a última fatia de pizza ali, a galera tá ali meio que ninguém quer pegar, precisa dar sempre aquela dividida ali no meio, né? Ou em um terço ali, fica com vergonha de pegar a última fatia inteira. Então, aquele pedacinho ali, eu acho que faz sentido colocar em ativos com essas características. Então, esse seria o meu conselho para você, de que forma você poderia já começar 2025 investindo com mais clareza. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!